O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. É algo que eu tenho aqui dentro que está associado ao movimento, como tu disseste há pouco também, em que eu acredito que a solução é sempre para a frente e não para trás. Não sei se me faço entender. E eu tenho todas essas emoções negativas à minha volta, desde a dor, o medo, o receio, a ansiedade. Imagina, quando eu estava a 8.400 metros no Everest e cai uma tempestade, eu já nem sei se consigo voltar para trás, quanto mais chegar lá acima, e ali ninguém te vai buscar, e estão menos 40 graus negativos e ventos de 100 km/h, tu tens que ter qualquer coisa dentro de ti que te faz continuar. O que é que se pode dizer do Pedro Queiroz? É a segunda vez que vem cá, ele esteve cá há 4 anos, um mês depois de se tornar o 6º português a conquistar o Everest. Entretanto, ao longo destes anos tem feito mais coisas, mas o motivo principal de ter vindo é porque tem aqui um livro que ele editou agora, foi lançado aliás em dezembro do ano passado, A Última Chamada para o Everest, uma história real de coragem, amor e redenção. É um tijolo de bolso muito grande, com 600 e não sei quantas páginas, 650, 70, 80 páginas, e de facto este lisboeta de quase 45 anos, que é empreendedor, radicado em Teherão, ele vive aliás entre Teherão, Lisboa e Katmandu, que ainda é exportador de pistachos, acho eu, e consultor de negócios. É um dos 14 portugueses que moram em Teherão e aventureiro humanitário. É sobretudo que ele é um aventureiro humanitário, além de marido, fiel e pai extremoso do Vicente, já vamos falar disso, tem este lema de vida, o movimento, e sobretudo este grande lema profundo da sua alma, que é: o que eu puder fazer para ajudar o outro é bom, torna este mundo melhor, a mim próprio e ao mundo inteiro. E ele tem conseguido isso. Depois de ter estado cá há 4 anos, então, depois de ter subido o Everest em 2022, já viveu mais aventuras, nomeadamente 3. Uma que foram as 50 maratonas em 50 dias no Japão. Fez depois uma integrada na Run for Peace, que ele já vai falar do que é estas 100 maratonas em 100 dias, e agora mesmo há muito pouco tempo contornou o Lago Leman na Suíça, também em 170 e tal quilómetros, quase 180 quilómetros. Os últimos 42, portanto uma maratona inteira, fez descalço. Tudo isto para angariar dinheiro, para ajudar as suas causas e as causas que vai falar, e que nós estamos muito curiosos de saber como é que vai esta vida, como é que esta estranha forma de vida que tu tens, Pedro. Bem-vindo, mais uma vez. Muito obrigado, João Paulo Sacadura. As tuas descrições e a pesquisa que fazes com os dados extremamente rigorosos, fico sempre tão contente. É uma excelente maneira de começar a entrevista. Obviamente. Obrigado à Rádio Observador e pelo teu convite, ao convidado extra. E de facto, essa frase tão bonita do nosso fado e da nossa cultura, que estranha forma de vida, para mim acaba por ser a vida normal, a vida que eu escolhi, a vida... Nós somos as escolhas que fazemos. Há uma década já que fizeste, há uma década que começaste neste caminho. Esta vida humanitária, de viver grandes aventuras para recolher fundos, começou logo após o terremoto de Katmandu, que foi no dia 25 de abril de 2015. Já passaram 11 anos e desde aí já fiz caminhadas na Índia, já subi a várias montanhas e, como disseste bem, o Monte Everest em 2022. Também me dediquei ao atletismo, a atravessar o Japão a correr. Uma grande honra. O ano passado 100 maratonas em 100 dias, desde a Praça do Comércio até ao antigo campo de concentração em Auschwitz. Projeto muito, muito marcante. E isto dito assim parece algo surreal, não é? Correr de Lisboa até à Polónia, subir ao Monte Everest, alguém que veio de Lisboa, que transforma um terremoto, uma tragédia nesta oportunidade, mas é tudo derivado, e como tu disseste bem, ao propósito. Eu encontrei o equilíbrio naquilo que eu vi na tragédia que seguiu ao grande terremoto, as pessoas que perderam as suas casas, as pessoas esfomeadas, as pessoas sem esperança, e fui vendo essa realidade em mais lugares do mundo, as desigualdades, as injustiças, e qual paladino, qual guerreiro, ou qual ser humano normal, digamos-lhe assim, porque eu acho que ajudar
é algo que pode ser considerado, está dentro dos nossos genes, é algo que nasce connosco. DNA. Todos, sempre que nós ajudamos alguém, seja a nossa mãe a fazer qualquer coisa, seja o nosso vizinho, eu acho que nos sentimos bem. É a dopamina, como tu dizes. Exatamente. Quando estressamos é o cortisol. E quando damos bem e fazemos bem é a dopamina. Há que perdoar e há que amar. E eu reencontrei-me nesse sentimento, mas tive que encontrar veículos para o fazer. Porque eu tenho a minha vida familiar, tenho a minha vida profissional, tenho a minha vida académica. Eu moro na Suíça hoje em dia e estou a fazer um mestrado em desporto, mas eu tive que arranjar formas de prosseguir aquela ajuda que eu tinha começado em 2015. E o desporto, que é uma das minhas grandes paixões de vida, e as aventuras humanitárias, superar grandes desafios físicos, emocionais e espirituais, numa lógica do impossível, de inspirar as pessoas também, elas próprias, a superarem-se, porque o Pedro é apenas aqui um veículo. Eu faço parte de uma grande comunidade de família, de amigos, tu próprio, que já tens divulgado e apoiado muito, e muitos amigos em comum que temos, de pessoas que vêm correr comigo, de pessoas que fazem donativos, de pessoas que partilham, e isto para mim é tudo uma grande alegria, uma grande inspiração. É muito giro tu fazeres essas coisas, Pedro, e... podias ter alguém, imagina que faz um grande ato, vou fazer esta grandíssima manobra, esta grande maratona, para angariar isto. As pessoas assistem, ou veem, ou acompanham-te no Instagram, tens um Instagram fabuloso, as pessoas acompanham-te e depois doam, e pronto, e cumpres o teu objetivo. Mas tu desafias muitas pessoas, isso é que é giro, desafias muito. Acaba este livro a dizer, qual é o teu Everest? E é um bocado, qual é o seu Everest? Qual é o seu... O que é que tu pode fazer para ajudar? Não basta dinheiro, o que é que tanto superar-se? Já pensou até onde é que pode chegar? Se fizer um bocadinho mais, se calhar apoia mais, chega mais longe, chega a mais gente. É extraordinário, porque empurra-nos para fora. Isso é muito, muito, muito bom. É a diferença entre ti e um normal aventureiro humanitário que eu acho que conheço, que só faz aquilo por ele, está bem, pelas causas, que é muito importante, mas que não puxa pelas pessoas que assistem. E tu puxas. Isso é muito giro. Essa observação é muito interessante. Nós vivemos em sociedade, João, e muitas vezes precisamos da ajuda uns dos outros, inspiramos-nos uns dos outros, aprendemos com os nossos pais. A nossa família é o primeiro meio ou nos ensina o que é o bem, o que é o mal, os comportamentos em sociedade. Mas à medida que vamos crescendo, vamos entrando num conjunto de normas e regras que devemos respeitar, obviamente. Mas depois existe aqui algo dentro de nós que todos os ouvintes deverão saber do que é que eu estou a falar. Chama-se a nossa consciência, chama-se o nosso coração, e nós, se não tivermos o coração cheio, o resto não funciona. É mesmo muito importante alimentarmos essa parte. E eu senti, a determinada altura, que as minhas escolhas estavam-me a trazer um grande equilíbrio. E eu refiro-me às escolhas, seja de aquilo que eu como, o desporto que eu faço. Ainda esta manhã corri 16 km, agora estou aqui contigo na Rádio Observador, dou muita atenção à minha família, dou muita atenção aos meus pais, ti, claro. Trabalho muito este livro que estavas aqui a mostrar agora. Portanto, eu tenho muita sorte de perceber aquilo que nós devemos fazer para concretizar os nossos sonhos e objetivos. E muitas vezes aquilo que eu tenho olhado à minha volta, e pessoas que vêm ter comigo também, é tentar perceber que fórmula é esta. Mas eu também acho que cada um deve encontrar o seu caminho, claro. Porque os meus sapatos não vão caber nos teus pés ou nas outras pessoas, porque claro. Todos nós temos backgrounds diferentes, todos nós crescemos em bairros diferentes, em cidades diferentes, e temos diferentes valores, diferentes religiões e diferentes formas de estar na vida. O que eu procuro fazer nem é tanto dar conselhos, mas é mostrar às pessoas, pelo exemplo, que elas próprias também se conseguem superar. E também conseguem sonhar e também conseguem chegar lá. E é muito engraçado que eu recebo mensagens que para mim representam uma grande responsabilidade, e esta palavra responsabilidade é muito importante para mim, de pessoas, sejam mais novos ou sejam mais velhos. Eu tenho ido falar a escolas ou falar a empresas. Sim, e as pessoas vêm sempre ter comigo e dizem-me: Pedro, eu deixei de fumar por tua causa, eu comecei a correr, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu quero fazer do mundo um lugar melhor. Portanto, o meu objetivo é sempre concretizar os meus sonhos, é ajudar o próximo. Eu tenho o meu caminho, mas dado que nós fazemos parte desta sociedade, o meu grande objetivo é deixar sementes de fazer o bem. Esse é o meu grande objetivo. Há uma coisa muito gira, Pedro, que é:
tu com este livro, onde aliás, e por isso é tão grande, falas das maratonas, dos treinos, da tua ida para o Quénia e porquê treinar lá, e falas da tua infância e de quando ias para Proença Nova, a tua família da Beira Alta, os avós, as casas deles, os pátios, falas de em casa com os teus pais liam trechos de literatura antes, em vez de uma oração antes da refeição, liam uma introdução aos Maias ou o que fosse, que é tão original, achei isso tão giro. Eu que fiz, lia coisas de aprender a falar português, erros, desde pequeninos que tínhamos sempre esta coisa do erros típicos. O que é que a gente deve dizer em vez de... Pronto, era morrer a rir. Mas estas ideias tu vais pondo e vais mostrando, e como foste assaltado na escola, eu costumo dizer de faca e garfo, uma vez foi com uma faca, outra vez foi com um garfo. Portanto, eu acho que foste assaltado de faca e garfo. Os talheres. Eram usados muitos talheres. Os cromos da Panini, que és louco pelas coleções de cromos que tu fazes, e eras um grande colecionista também. Continua a ser. E é tão engraçado isso, eu penso é que a tua chamada, ouçam, nós todos somos um elo de uma cadeia, e todos, se uma cadeia se rompe, se nós não cumprimos o nosso papel, a cadeia fica rota, não há nada, de facto, nada substitui cada pessoa com a sua individualidade, com a sua personalidade. E tu mostras com as tuas qualidades e os teus defeitos, também falas, isso é muito importante neste livro, dos falhanços e das coisas que não correram bem, e da dor, e porque é que a dor pode ser importante e pode ser superação e tal. É muito curioso isso, provas que qualquer pessoa, mesmo com vida complicada, tu não foste um santo, desde que nasceste, não, de todo, pode fazer a diferença, e com as tuas particularidades, os teus atavismos e as tuas idiosincrasias, se quiseres, a tua maneira de ser. Isso é muito giro, porque é muito humano. A pessoa lê o teu livro e identifica-se muito contigo, com o teu esforço, eu também sou capaz de fazer isto, então isto até corria melhor comigo, ou isto até... Humanizar um bocadinho a coisa, não é? E tu consegues muito, que é muito importante. Tenho de perguntar isto sobre a propósito da tua família estar de volta a Teherão, a Gazal, tua princesa persa, e o teu filho Vicente, já um matelão, que estão de volta lá a Teherão. E a minha pergunta é, como é que tu passaste, tendo lá a mulher e o filho, na altura em que começou esta confusão toda com os Estados Unidos, tinhas o coração nas mãos? Sofreste com isso? Eles estavam bem? Estavam seguros? É sempre uma aflição. Porque é o pau dos bicos, não é? Como tu dizes. Exatamente. Quando nós ouvimos falar destas questões que a nossa família está em perigo, às vezes parecem questões que são distantes, não é? Mas neste momento era a minha mulher e o meu filho que estavam sob ataque. Eu, quando mudei para Teherão em 2017 até 2024, não houve ataques diretos à cidade, mas houve ameaças, e houve outras partes ali do país que também foram atacadas. Portanto, eu também já senti na pele um bocadinho o que é, começámos a receber mensagens da nossa embaixada e voos de evacuação do país, e a inflação a subir e a falta de alimentos nas lojas. Mas se houve coisa que eu aprendi é que esta situação de guerra e conflito que existe ali naquela região, que é uma região que infelizmente é muito afetada por todos os problemas que nós sabemos, religiosos, políticos, muitos que vêm de sítios já que nós não conseguimos identificar e perdemos o fio à meada, mas é algo que já é considerado um bocadinho rotineiro, João. É algo que já é considerado um bocadinho normal. Eu não vou dizer que cair um míssil ali no quintal já é algo normal, mas os iranianos e eu também já temos essa resiliência para não entrarmos em pânico, digamos assim. Existe o lado emocional, existe ali um risco. Quando o Irão foi atacado em junho de 2025, eles foram para uma propriedade que a família deles tem a 1000 km a sul de Teherão, que é uma propriedade de pistácios, que é onde nós compramos os pistácios que vendemos depois. Eu tenho uma marca de pistácios chamada Os Pistácios Gazal, não sabem nada mal. E tenho tido algumas dificuldades. São deliciosos. Tenho tido alguma dificuldade de exportação para Portugal, espero que no futuro consiga trazer mais, mas essa área é muito isolada e não há muita indústria ali e não há quartéis e tal, e eles foram para lá nessa altura. Mas desta vez, no dia 28 de fevereiro de 2026, eles estavam em Teherão e a decisão foi irem de carro até a Arménia, passar a fronteira com a Arménia, porque o Irão tem fronteira com 9 países, incluindo aqueles... O Iraque, é impressionante. Incluindo aqueles que fazem fronteira pelo Mar Cáspio, como a Rússia, e temos o Azerbaijão, e temos o Iraque, e temos o Paquistão, e o Afeganistão, e a Turquia, mas muitas fronteiras estavam fechadas, e qual é que foi o nosso plano? Foi a Gazal, uma mulher de armas, mais uma vez, João. É que te ensinou a não ter medo, é extraordinário. Uma mulher que me inspira e que toma conta de todos nós e que tem uma coragem incrível. Nota-se no teu com o Vicente Sim. E com os pais dela, que já não têm a mobilidade necessária
para embarcar em aventuras destas e com várias malas atrás foram de carro até à fronteira com a Arménia durante a noite. É a última secção muito montanhosa. Para atravessarem a fronteira nem sequer tinham garantias nenhumas, mas lá conseguiram e tiveram que atravessar lá a pé. Foi 1 quilómetro com todas as malas atrás. Não temos fotografias, mas a Gazal diz que o nosso Vicente levou as malas e que estava ali a empurrar as malas, sem saber que era uma situação de guerra, obviamente, porque nós protegemos-lo ao máximo. Claro. Ela faz da vida dele, nestes momentos, uma espécie de A Vida é Bela, aquele filme muito famoso, em que aquela criança nunca sabe que está num campo de concentração, exatamente. E depois, mais 7 ou 8 horas até à capital da Arménia, Yerevan, e depois voaram para Londres, onde passaram 2 meses. Mas agora, como disseste bem, os voos reabriram e eles decidiram voltar para Teherão, porque Teherão é que é a nossa casa. Sim. E muitas vezes as pessoas pensam ou dizem, mas tira-os de lá, mas lá não é seguro. Mas a nossa família está lá, os brinquedos do Vicente estão lá, os nossos amigos, e não há nada como a nossa casa. E portanto, mesmo estando em Londres numa situação de refugiados, digamos assim, claro que era uma gaiola dourada, não estamos a falar de refugiados de Gaza ou de uma situação mais complicada em termos de guerra. Já tinha morado lá com os pais sim, já tinha morado em Seul. O meu cunhado mora em Londres, eles ficaram em casa deles agora, mas eles já tinham morado em vários países, portanto esta situação é um bocadinho normal para eles, mas a nossa casa é a nossa casa, João. Mas tu uma vez também disseste que um dia mais tarde gostavam de voltar a fixar em Portugal. Isso mantens ainda? Ou... Um dia mais tarde, para já eu agora ainda estou a escolher o meu próximo destino também. Estou à procura de uma oportunidade nesta área do desporto, seja como empreendedor, seja a trabalhar para uma grande organização. Tens ido muito para Lausanne também por causa do curso? Exatamente. Eu passei os últimos 9 meses em Lausanne, muitos contactos com o Comitê Olímpico também. Que é a capital olímpica. Sim. Na Suíça é onde ficam todos os órgãos de governança internacionais a nível desportivo. Temos a FIFA, a UEFA, a FIBA, o Tribunal do Desporto, temos a Autoridade do Doping Internacional, a Federação Equestre, temos a FIA, temos todos os órgãos de governança. Eu aprendi muito nessa área, mas eu gostava de estar mais ligado aos atletas, às ligas, aos eventos, e também esta parte de muito daquilo que eu tenho feito, João. Como sabes, eu tenho usado o desporto para fazer do mundo um lugar melhor, tenho usado o desporto para recolher fundos. Chama-se esta área o Sports for Development, que é no fundo usar o desporto departamentos dentro de organizações como os clubes, ou como organização de eventos, ou como as próprias fundações que tentam desenvolver as comunidades locais e promover a sustentabilidade e a responsabilidade social, e eu gostava de estar ligado de certa forma a essa parte de usar atividade física, porque o desporto é uma linguagem universal. Independentemente da cultura, da religião, é uma área que liga as pessoas é muito importante, si. Mas os clubes, tenho ideia dos clubes, por exemplo, também tiveram sempre um bocadinho esse departamento, não foi? Eu vejo os apoios à Terra dos Sonhos, o apoio a este género de instituições. Mas não há muito orçamento ainda dedicado a esta área. Há muitos limites em termos de regras, em termos daquilo que as organizações ainda conseguem fazer. E eu, João, como sabes, sou um sonhador, gostava de ser um raio de luz neste meio que precisa de inovação, que precisa de coragem, para conseguirmos fazer a diferença. E de facto usarmos o desporto, usarmos uma bola, ou usarmos um taco, ou usarmos um arco e flecha, ou usarmos seja o que for, para que estes miúdos possam ter referências, para que possam ter mais oportunidades. E no fundo a atividade física, que promove não só a saúde, mas que também promove comportamentos sociais em termos daquilo que é o desporto da equipa, respeito pelos adversários. Eu acredito muito nisto. Muito bem, Pedro Queiroz, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a falar com Pedro Queiroz, ele é um aventureiro humanitário e que tem aqui nas mãos o grande livro que ele lançou através do primeiro capítulo da Atlantic Books, este Última Chamada para o Everest, uma história real de coragem, amor e redenção, de Pedro Queiroz. Já sabe, um livro bem recheado com 70 e tal fotografias, 78 fotografias e 6 capítulos onde vai desfiando as suas memórias e tudo, e foi por isso que eu o li, porque me agarrou desde a primeira página, o desafio extraordinário
extraordinário que é subir o Everest e com tudo o que isso implica de treinos, de peripécias que foi vivendo ao longo, já falámos um bocadinho disso da outra vez que ele teve cá há 4 anos, o Pedro, é um grande prazer ele voltar. Queria falar um bocadinho destes teus projetos desde então, portanto, usas no fundo o desporto para apoiar causas e mudar a sociedade, é óbvio. Fizeste em 2024, entre março e abril, estes 50 dias, 50 maratonas no Japão, para angariar 8 mil euros, metade que seriam metade para a Dreams of Kathmandu e outra metade para a comunidade de Vida e Paz. Portanto, foram 2.071 km, 223 horas e 2 minutos, eu adoro isto. E de facto foi uma prova extraordinária. Queria que juntasse a isto este Run for Peace, das 100 maratonas em 100 dias, que fizeste já o ano passado, um ano depois, entre Lisboa e Auschwitz, para apoiar o Nepal e a paz neste conflito Israel-Palestina. Houve um destes, não sei se foi este, só se foi agora este ano, do Lake Project, que conseguiste, almejavas 10 mil euros, conseguiste 20 e tal mil. Não foi? Conseguimos O dobro dobrar do que querias. Conseguimos dobrar Portanto, o valor. em vez de ir 2 mil euros para cada uma das 5 ações que tu ias apoiar, Mais de 4 mil. Deu 4 mil para várias... É extraordinário. E nas 100 maratonas em 100 dias, conseguimos 103 mil euros, que é um valor absolutamente abismal e que permite ajudar muita gente. É verdade, eu fui crescendo os meus projetos sempre numa lógica gradual. Imagina, eu comecei a subir montanhas de 5 mil metros, depois de 6 mil metros, depois de 7 mil, sempre a cometer muitos erros, a testar os equipamentos, a testar os meus limites, mas sempre nesta crença de que poderia aprender, que poderia chegar mais alto, rodeado das pessoas certas, da minha família, lá está, que me apoiava muito, e sempre a tentar também ajudar cada vez mais gente. E muitas vezes eu tive dúvidas, eu tive receios, eu tive medos de pensar: será que é este desafio que eu não vou conseguir? Será que eu me vou magoar? Este último do Lake Project, 42 km descalço. Os últimos. A última parte foi uma maratona inteira descalço. Ficaste com os pés desfeitos, porque temos fotografias de a ser recuperado. Exatamente. Já passaram 34 dias, ainda tenho algumas marcas nos pés, já voltei a correr, felizmente. Mas é verdade, eu fui ganhando esta noção de como é que eu devia preparar os meus projetos, como é que os devia apresentar, mas principalmente, isto é que é um grande segredo que eu quero dizer aqui também à Rádio Observador, que é como é que eu me coloco perante mim próprio e como é que eu idealizo estes projetos. E há uma palavra aqui que é fundamental, que é: eu tenho que me colocar sempre numa perspectiva de impossível para mim. Porque se eu achar que conseguisse fazer essas 100 maratonas, se eu achasse que conseguia fazer os 42 km à partida descalço, se eu achasse que conseguia subir ao Everest, atravessar o Japão a correr, eu não conseguiria comunicar da mesma maneira, inspirar as pessoas ou fazer eu próprio acontecer as coisas. Ou seja, eu tenho à partida que ter uma condição de achar que o projeto é impossível. E como tu deves imaginar, quando tu lês no Instagram ou recebes um mail meu, fazendo parte desta minha comunidade, recebes um mail meu e diz assim: vou correr 100 maratonas em 100 dias para angariar 100 mil euros. Qual é o primeiro pensamento que te vem à cabeça, por exemplo? Este é louco. É louco? Isto não é possível. Isto não é possível. Sim. E portanto, já 50 eu achava que não. Pronto, eu próprio também sinto isso, ou seja, e mesmo quando eu cheguei à maratona 99, eu ainda não sabia se conseguia completar a última. Portanto, imagina o meu estado psicológico quando cheguei à maratona 17 e me faltavam ainda 83. Eu próprio subir ao Everest, que acarretava um risco de vida também aí. A zona da morte. Exatamente. Passa a zona da morte na parte final. É exatamente. Incrível. Portanto, existe esta parte em que eu tenho que me colocar nesse lugar e isso aliado ao propósito humanitário, como tu disseste bem, eu comecei a ajudar o Nepal, mas já passei para causas portuguesas também. Okay. Eu já me envolvi com a comunidade Vida e Paz. Sim. É incrível poder ajudar a comunidade de sem-abrigos em Portugal. Sim, incrível. É incrível chegar lá e conseguirmos, através da comida, falar com eles e trazê-los para uma realidade mais digna. Recentemente, com este projeto, fiz os 180 km na Suíça, 42 km descalço. Eu queria angariar 10 mil euros em 2 dias. Era muito ambicioso. E mais uma vez, eu achei que conseguia 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas sozinho, enquanto fazia o planeamento, eu disse: não, Pedro, tu tens a obrigação, tu tens este poder, tu tens a capacidade de te superar e de inspirar os outros. E, portanto... aponta para os 10 mil. Fui para os 10 mil e conseguimos 20 mil, repara. E, portanto, quando eu me coloco nesta posição
de objetivos que são impossíveis, eu torno-os possíveis e ainda vou mais além. E só para divulgar já agora, que ainda consegui ajudar mais organizações portuguesas, e com muito orgulho, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Mundo Novo, a Corro pela Maria. Dino Santiago, meu querido. E a Liliana, que estiveram cá. Exatamente, do Dino Santiago, da Liliana Valpassos, a Corro pela Maria, da Sónia Rochete. Como é que tu conjugas essa coisa do quero metas impossíveis? À partida, para mim, eu acho que isto vai ser impossível, mas vou tentar, vou dar tudo por tudo, com a questão da Gasal te dizer, Pedro, se tu sentires, como já te aconteceu, sim, que tu não vais ser capaz, estás quase no topo e que não vais conseguir, que podes morrer na coisa, não o faças. E tu prometeste voltar nesse momento. Certo. Há aqui uma coisa difícil de conjugar. Existem aqui duas questões muito importantes. A primeira é que eu aposto muito na preparação e no conhecimento, falo disso neste livro, Última Chamada para o Everest, gasto um capítulo nele quase, que é o capítulo 5, antes do ataque ao Cuba, em que eu falo muito sobre a forma como eu faço a gestão das minhas emoções. E como eu uso a preparação do ponto de vista de pôr as mãos na massa, e como eu, se quer subir uma montanha, vou subir outras montanhas antes, experimento o equipamento, a parte do conhecimento em que eu leio muitos livros, vejo muitos documentários, procuro me informar ao máximo. No fim está uma bibliografia brutal, com de filmes perceber toda a informação sobre aquele assunto e tornar-me um especialista. Dizer que nós precisamos de 10 mil horas para ser especialistas. Que é muito, sim, exatamente. E isto é fundamental para mim. Responde a 3 anos e meio, 8 horas por dia. Eu reparei disso no teu livro. Não deixarmos a coisa à sorte. Não apostarmos em coincidências. Portanto, eu tento preparar-me ao máximo para chegar aos grandes momentos e poder marcar golo. São coisas complicadas, são coisas de desafio humano, de vida, limites certo. de vida. Portanto, eu tento quando chegar lá, quando chego ao sítio, escalar a montanha ou correr as 100 maratonas, estar preparado para que a coisa corra da melhor forma possível, mas depois também existe a questão da dor e dos medos e do receio e do frio, e eu tenho passado muito por isso. E é neste momento que acontece qualquer coisa aqui dentro que eu não sei explicar muito bem ainda, João, que é algo que já nasceu comigo e que te empurra? E que eu não sei se é intuição, eu não sei se é Deus, eu não sei se é o amor, eu não sei se é a minha inspiração, se é a família. É uma força motriz de qualquer modo. É o propósito, mas é algo que eu tenho aqui dentro que está associado ao movimento, como tu disseste há pouco também, em que eu acredito que a solução é sempre para a frente e não para trás, não sei se me faço entender. E eu tenho todas essas emoções negativas à minha volta, desde a dor, o medo, o receio, a ansiedade. Imagina, quando eu estava a 8.400 metros no Everest e cai uma tempestade, eu já nem sei se consigo voltar para trás, quanto mais chegar lá acima, e ali ninguém te vai buscar, e estão menos 40 graus negativos e ventos 100 km/h, tu tens que ter qualquer coisa dentro de ti que te faz continuar. É o Ikigai. É o Ikigai, é exatamente. Esse Ikigai. Tirei do teu livro. Exatamente. Que eu falo. A simbiose entre o missão, o objetivo, o propósito. E eu sinto qualquer coisa aqui dentro de mim que me protege de todas estas emoções negativas e que é o amor, é a preparação, é o conhecimento, é a comunidade, é o meu filho, o Vicente, e tudo isto junto cria-me aqui uma fórmula que lá está. Eu não quero dizer às pessoas, olha, façam o mesmo, vocês podem, isto não é como fazer um bolo, com 200 gramas de farinha e 2 ovos e tal, mas existe uma forma, porque não sou eu, mas outros seres humanos já provaram que é possível chegar mais longe. A importância do testemunho, do exemplo. E que é possível chegarmos às estrelas. Às vezes tentamos e falhamos, mas se nunca tentarmos é que não vamos conseguir. Exatamente. Mesmo. Esta Última Chamada para o Everest, uma história real de coragem, amor e redenção. Pedro, isto podes comprar, edição primeiro capítulo, isto podes comprar em qualquer livraria? Ou... Neste momento sim. Ou tu tens qualquer site, livraria. Eu qualquer pessoa pode ir ao teu site e ver isto, por exemplo? Sim, eu tenho um site, www.pedroqueiroz.com, onde vocês podem ler sobre todas as aventuras e a minha biografia e várias notícias de destaques que já saíram. E para ajudarem. E podem comprar não só este livro, mas outras obras que eu já escrevi no passado. Esta em concreto vai estar agora na Feira do Livro também, no pavilhão da Atlantic Books. Eu vou estar lá também a falar no dia 7 de junho, às 14 horas, a dar autógrafos e a conversar um bocadinho com toda a gente. É um grande orgulho. E
Podem pesquisar também na FNAC, e na Bertrand, e na Woke, e na Amazon. Este livro está em todo o lado e vai ser traduzido agora para inglês. Boa, também para chinês e persa, em princípio. E fiz um contacto esta semana para a tradução em espanhol. São 624 páginas, não vai ser rápido. Para tentar, espalhar este livro pelo mundo. Duraste mais 2 anos a escrevê-lo, foi uma catarse para ti? Eu demorei 2 anos a escrever este livro, eu mergulhei completamente nesta obra. Eu adoro literatura. É imperativo escrever, diz aqui. Eu adoro ler. Diz aqui às tantas. Sim. É imperativo escrever isto. Escrever, ainda por cima, uma história verdadeira. Escrevemos cartas ao nosso eu do futuro. Este livro tem muitas partes. Este livro é para o meu filho, completamente. Já está dedicado a ele. E para tudo, sim. E ao Vicente. Ele é dedicado a Ghazali e ao Vicente. Claro. Mas eu quis deixar em registro escrito, João, 2 narrativas paralelas, que é as tais 680 páginas que tu falas aqui. Sim. São 6 capítulos, dos quais 3 são a expedição em si. Exatamente. Do momento em que eu vou de Teherão para Katmandu e depois vou para Lukla, nos Himalaias, chego ao campo base, ultrapasso a cascata de gelo de Khumbu, que é a secção mais terrível da montanha, espalhados. E fico 40 dias na montanha, chegado ao cume, a descida. Mas depois há outra narrativa em que eu falo sobre a história do Everest, a coragem indomável de homens do passado como George Miller e como Tenzing Norgay Sherpa, que são os meus heróis e que quebraram barreiras, tal como Neil Armstrong e muitos aqui é nesta área destes homens que chegaram até 1950, tu contas aqui, nenhum destes 14 picos tinha sido explorado. Portanto, eu sou apaixonado pela história da montanha, exatamente, e falo sobre isso. E depois também falo sobre quem é que é este homem que chega ao cume do Everest e como é que ele se preparou, se calhar desde o dia em que nasceu, sabes, João? Sim, isso está aqui. Portanto, eu tento explicar tudo aquilo que me inspirou, desde os meus professores da primária, desde a minha família, desde a universidade, tudo aquilo que eu vi que era novo e que era antigo, e tudo aquilo que me inspirou até ao dia em que eu pus estes pés que estão aqui dentro destes sapatos que estão aqui comigo, porque isto é muito simbólico para mim, quer dizer, saber que pisei o topo do mundo. É incrível. Como o 6º português. O 6º. Que quis cumprir este sonho, que viveu este terremoto em Katmandu. E nessa altura, eu falei disto há 4 anos, linda. Eu fui a Katmandu para ver o Everest e torno-me numa pessoa que sobe ao Everest. E portanto esta narrativa é muito engraçada, porque é a expedição em si, mas é o antes da expedição também, e toda a história da montanha e toda a preparação e conhecimento. Portanto, é um livro muito completo. Tem esta parte extraordinária da carta de despedida que tu escreveste para a Ghazal, devo falar disso, é muito comovente. Isso é muito comovente. Uma carta toda molhada em lágrimas, que nunca chegou aos destinatários, graças a Deus. Os herdeiros do Dreams of Kathmandu. O Vicente tinha 3 anos. Rapaz do cabelo, contas aqui, eu não sabia. Nunca tinha feito. A despedida dos teus sogros, então... Até daqui a 5 minutos, vemos em 5 minutos. É tão bonito isso, esse ritual é verdade. Que eles têm, é lindo. Falas desta cascata de gelo extraordinária, onde tem mais de 50 mortos nos últimos 100 anos. Secção mais mortal em todo o Everest. Foste encontrando pelo caminho. O 6º português conseguiu. O medo que tu tiveste de morrer, as horas mais difíceis da tua vida, caíste numa fenda de gelo, os 4 corpos que foste encontrando pelo caminho, os cadáveres, as doenças. Há uma parte muito gira que tu explicas as doenças, a doença de altitude, o frostbite, a febre do cume, o síndrome do terceiro homem, a fotoceratite, a cegueira da neve, as avalanches, tudo o que pode acontecer, os engarrafamentos, o lixo incrível que existe no Everest, que as pessoas não têm noção. Por isso é que eu gosto que são os nossos olhos viajam contigo para ver aquilo, porque de facto é extraordinário. O que tu suportaste, as insónias que tiveste, 86 horas acordado. O grande conflito que tiveste com o Nuri Sherpa, e depois isso também foi uma coisa que marcou muito, esta questão da como é que se despede quase a chegar ao topo, um dos Sherpas que vai contigo e fica com o outro herói, o Mingma, teu grande amigo. Xerife dos Himalaias. Que não te largou e disse, Pedro, a partir daqui vais sempre comigo. O sossego que isso te deve ser, quando tu já estavas desesperado, até as necessidades como é que se fazem, beber a neve derretida, sim ou não. É extraordinário. Nós vivemos isto contigo e isso é muito, muito bom. Subo logo existe, é no fundo este lema também deste livro. E o pós também é muito curioso isso, que eu nunca tinha ouvido falar. O pós-escalada, a tosse de Khumbu e com essa sensação de... O difícil é recuperar, descer e vir contar a história. Às vezes não é chegar lá acima, mas é o depois. Qual é o teu Everest? É extraordinário que tu contas aqui, é um desafio de facto nas capacidades nossas, é muito, muito, muito inspirador, Pedro, e de facto eu sei que
os ossos desta tua estrutura vêm muito destes valores que tu falas que é impossível não virem. A família, a Ghazal, o teu filho, tudo isto são coisas que te empurram e que te moldaram todo o teu corpo e tu hoje aguentas tudo. Não é impossíveis. Não é impossíveis. E consegues. E isso é o exemplo, é o testemunho, cá está a importância do testemunho. Sim. Eu, como católico, tenho muita noção disso. É a questão, os exemplos dos santos, as vidas das pessoas que chegaram mais além, que foram tão pecadoras ou mais que eu é difícil, mas pronto, mas tão pecadoras e depois superaram e conseguiram, por um bem maior, conseguiram lutar e vencer e hoje tornaram-se exemplo. Tu estás nesse caminho, tornas-se exemplo para toda a gente. É muito inspirador. O que é que tem as ideias? És tu que tens as ideias? Vou fazer 50 corridas em 50 dias. Se vou fazer 100, alguém ajuda-te a descobrir isso ou és tu próprio que sai da tua cabeça? É uma excelente pergunta e já agora eu só queria deixar aqui 10 segundos. Sim. Tu és mesmo o melhor jornalista de Portugal, João. Eu já trabalhei com vários jornalistas e não há outro jornalista com tanta paixão e que vá tanto ao pormenor como tu em vários temas. Eu já te ouvi em muitos outros podcasts e convidado extras que tu fazes e é incrível o nível de pormenor que tu vais com toda esta paixão. Muito, muito obrigado por fazeres isso e por informares todos os nossos ouvintes. Como é que eu tenho as minhas ideias? Sou eu que as tenho? Eu, quando começam a nascer estas ideias em mim, eu protejo-as muito, vou partilhando com a Ghazal aqui e ali, só para ela não ser apanhada de surpresa no final, mas eu ponho estes sonhos dentro de uma redoma para que ninguém os possa estragar, para que ninguém os possa partir, porque as pessoas podem criticá-los e depois eu posso ficar frustrado. Imagina, quando eu quis subir ao Everest, eu tive a ideia / certeza / projeto em 2017. Se eu nessa altura, 5 anos antes, se eu nessa altura começasse a dizer à minha comunidade, aos meus amigos, à minha família que queria subir ao Everest, eles considerariam que eu estaria louco, poderiam me acusar de inconsciente, poderiam me chamar de irresponsável, poderiam tentar demover-te, por exemplo, que era o pior. Podiam tentar demover-te da ideia. Exatamente. E por isso é que é muito importante. Mais interessantes e mais... E por isso é que é muito importante, quando eu sinto estas ideias a nascer, eu protejo-as ao máximo ao início, até ter o conceito final. Nasci maratonas em 100 dias, por exemplo, antes de ir a correr de Lisboa até Auschwitz, eu pensei em ir a correr de Lisboa até à Palestina, pelo norte da África. Portanto, os meus projetos sofrem uma metamorfose muito grande desde a sua versão original até à versão final. Mas as ideias são 100% originais, com referências, obviamente. Claro. Só para tu teres uma ideia, eu agora corri 180 km à volta deste lago na Suíça e em setembro eu tinha sido convidado por uns amigos para fazer esse passeio de bicicleta. E portanto, houve uma sementezinha que ficou ali e depois comecei a montar, 180 km a correr em vez de ser de bicicleta, sem dormir. Exatamente. Isso dá um propósito especial. E os 42 km de correr descalço, desde a porta do Comitê Olímpico Internacional, veio de um dos meus heróis também, que foi um atleta olímpico chamado Abili Bekele, que ganha a maratona olímpica, é um etíope, que ganha a maratona olímpica nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960 a correr descalço. E bate o recorde mundial, com 2 horas e 15. E portanto, repara a minha estrutura de pensamento. Eu estou na Suíça, tenho um lago à minha frente, já me tinham convidado para fazer este lago de bicicleta, estou no Comitê Olímpico, vou buscar este atleta de 1960. Quando foi o Everest, eu estava a fazer projetos ali no Nepal, por causa do terremoto. Eu tinha um livro em casa, este miúdo que via o Tenzing Norgay Sherpa, o primeiro homem a conquistar o cume, e tudo isto me vai inspirando e eu vou juntando várias peças, até que há um dia, e a minha Ghazal já sabe como é que é, até que há um dia em que eu lhe digo, já sei qual é que é a fórmula, já sei o que é que eu tenho de fazer. E portanto, eu também gosto muito da comunicação, sabes? E nunca pode ser um projeto muito longo de explicar, porque hoje em dia as pessoas pelas redes sociais, que é onde eu faço a minha divulgação, onde faço as minhas recolhas de fundo, tem que ser um pitch muito rápido e tem que ser algo que faça sentido, até que seja fácil cantar, até que seja fácil explicar. 100 maratonas em 100 dias. 180 km com 42 km descalço, subido ao Everest para ajudar 25 crianças. O Japão é extraordinário. Quem que lembraria disto? Portanto, eu tento sempre ter uma comunicação muito fluida,
Tento sempre, por exemplo, associar a coisa a datas simbólicas. Eu fiz agora estes 180 km na data do aniversário do terremoto e por isso é Foi assim que eu 25 de abril, penso. curiosamente. Exatamente, é assim que eu penso. Eu tento juntar o humor ao conhecimento, à história do mundo, à história de Portugal, à minha própria história, àquilo que eu sou Há todo um apaixonado. marketing aqui. Tiraste curso de gestão também, Eu tirei não é? o curso de gestão, Além da exatamente. agricultura, Além da agricultura. E agora o mestrado em desporto. Vai ser a minha terceira licenciatura, mas isto é muito importante, esta comunicação, É muito construir uma boa ideia e depois aplicá-la, porque eu tenho sempre este desafio de passar das palavras à ação. Muito bem, o nosso tempo voou, já sabia que ia voar, escalámos esta conversa e acho que passámos os 8.848 metros. Foi extraordinário, Pedro, é sempre, portanto, vais sempre voltar. De facto, és uma grande inspiração. Daqui a 4 anos. No próximo Mundial, se calhar. Olha, É de 4 em 4 anos. Exatamente. 2030 em Portugal. aí traz aí Portugal e Espanha. os teus cromos, o Exatamente, Panini, da a coleção Panini. Panini toda. És uma inspiração, de facto, esta tua entrega total pelos outros, animado por estes valores que são os que de facto contam. É muito importante este teu testemunho, a tua vida e este livro, então, Última Chamada por Everest, fica aqui. Já agora, 7 de junho, aparece à tarde na Feira do Livro. Vale Exatamente, a pena. em Lisboa. Vai Estão estar todos com, convidados. Vai estar com o Pedro. Este stand é o do primeiro capítulo ou é o de Primeiro Atlantic capítulo, Books? Atlantic Books. Sim. Atlantic Books. Pronto. Já sabe, procure, antes de quando for falar com o Pedro, já saber a sua causa, os seus desafios, os seus limites que gostava de superar. Vá falar com o Pedro já sabendo qual é o seu Everest. É só este voto, este desejo que nós fazemos aqui. Pedro, tu nunca pares, porque é importante não parares. Trata-me bem desses pés. Obrigado. Já que dá que dá alma, Tratar da não alma tens e de do tratar corpo. mais. Um grande abraço, Pedro. Obrigado por ter vindo. Um abraço, obrigado a todos.